de parcelas mensais de R$900 mil de um hotel, o que a levou? Primeiro eu pergunto se as informações que eu estou lhe dando aqui estão corretas, estou dando aos telespectadores estão corretas, e o que a levou a fazer esse desbloqueio. A segunda pergunta é se uma atitude semelhante a essa, uma decisão semelhante a essa, ela pode ser extensiva aos demais investidores, pequenos investidores da Telex Free. Bom, na verdade, houve uma decisão no mês de junho, uma decisão liminar, que além de sobrestar as atividades da empresa Impactos, também proibiu que ela efetuasse pagamentos aos divulgadores. Essa mesma decisão decretou a indisponibilidade de bens e valores de propriedade dessa empresa. Após essa decisão, a empresa veio ao processo informando que antes dela havia celebrado um contrato com essa empresa do ramo hoteleiro, no Rio de Janeiro, para a edificação, né, de um imóvel onde seria explorada a atividade hoteleira. E ela dizia que, por força desse contrato, ela havia assumido o compromisso de efetuar o pagamento, uma parte já havia sido paga àquela altura, e o restante seria pago em parcelas mensais, e, portanto, a empresa solicitava a liberação de valores para que pudesse honrar aquele contrato. Eu já havia proferido uma decisão anteriormente, dizendo que, considerando que aquele compromisso havia sido assumido antes da decisão liminar, ele merecia sim ser honrado, mas como ele consistia na prática na liberação de valores e que esses valores estavam garantindo uma eventual execução da ação coletiva, que tramita também na minha unidade, haveria necessidade então de uma garantia ao juízo, de uma substituição de garantia, porque o dinheiro já era a garantia, mas para liberá-lo então eu determinei que a empresa trouxesse uma garantia, de preferência uma hipoteca sobre o imóvel, e eles atenderam a essa exigência. Por isso, na última sexta-feira, eu decidi liberar o valor necessário ao pagamento dessas parcelas. Eu não sei te falar ainda qual é o montante liberado, porque eu sei o valor da parcela mensal, mas sobre ela vão incidir encargos de mora, porque nós estamos falando de 4 parcelas vencidas. Por isso eu determinei que o contador fizesse o cálculo a respeito do valor exato, para só então efetuar realmente a liberação. Mas também determinei como cautela, já que essa liberação não será feita diretamente a Impactos, mas sim a empresa a quem a Impactos deve, e por isso eu determinei que o sócio administrador desta outra empresa fosse intimado pessoalmente, para a ciência de que aquele valor só pode ser gasto na construção daquele edifício, sob pena inclusive de responsabilidade criminal. E esse administrador também estará obrigado a prestar contas ao juízo a respeito da aplicação desse dinheiro. Doutora Thaís, essa é uma decisão que não poderia ser extensiva a pequenos investidores que, guardadas as proporções dos seus investimentos, se encontrariam na mesma situação dos donos da Telex Free? Por exemplo, alguém que tenha comprado um carro e estivesse pagando com os lucros da Telex Free e que todos esses meses, portanto, tem tido dificuldades, um carro ou uma moto, de honrar com seus compromissos e corre o risco de perder o seu bem, não seria o caso disso de se avaliar também essa situação para desbloquear esses valores? A decisão liminar que impediu a Impactos de efetuar pagamentos aos divulgadores, ela se mantém inalterada. Esta decisão mais recente, ela não guarda nenhuma relação com a primeira decisão. Esta liminar que impediu esses pagamentos, ela foi fundada na ideia de que não seria possível efetuar pagamentos sob pena de o dinheiro que garante a execução ser gasto de maneira que nós não poderíamos agora avaliar quem poderia receber e quem não deveria receber. Nós não temos ainda um levantamento. Na verdade, em primeiro lugar, nós ainda não temos uma decisão que determina a devolução desse dinheiro. A Impactos não foi condenada a essa devolução, não há uma decisão judicial dizendo que a atividade é ilícita. Só depois disso, e se houver uma decisão nesse sentido, é que haveria a obrigação de pagamento. Por isso é absolutamente inviável, nesse momento, essa extensão, porque, como eu disse no início, não há nenhuma relação entre a decisão liminar e essa decisão recente.
O que ocorre é que a decisão liminar, ela deixou indisponível todos os valores e todo o patrimônio da empresa, mas a empresa tem as suas despesas corriqueiras, né? Então eles já solicitaram liberação de valores para pagamento de tributos, já solicitaram liberação de valores para pagamento de impostos. Isso ainda não foi apreciado, só em relação ao pagamento, ao pagamento das parcelas referentes àquele contrato de aquisição do hotel. Doutora Thaís, hoje mesmo em um pronunciamento na Assembleia Legislativa, o deputado Moisés Diniz transformou aí numa espécie de porta-voz dos investidores da Telex Free. Ele comemorou a sua decisão baseado num raciocínio semelhante a que eu expus na minha pergunta, de que a partir disso poderia haver uma liberação de outros valores também para investidores, pequenos investidores. Ele disse, inclusive, no pronunciamento dele, que milhões de pessoas no Brasil e milhares no Acre estariam passando fome por conta de uma decisão, de um bloqueio desses recursos. É difícil, obviamente, medir, mensurar a veracidade de uma afirmação como essa na sua integralidade, mas que existem pessoas mesmo que ficaram em dificuldades, que tinham investido suas economias, dinheiro de negócio, enfim, na Telex Free, isso é verdade, é patente, nós ouvimos todos os dias depoimentos nesse sentido. A senhora acha que a Justiça terá baseado até na urgência, né, de pessoas que acabaram tendo um prejuízo muito grande, a Justiça decide, a senhora considera que a Justiça decide rapidamente essa situação? Bom, sem sombra de dúvida, é uma decisão que trouxe um reflexo muito grande a um número muito grande de pessoas e de famílias, um reflexo negativo. No momento em que ela foi proferida, eu tinha perfeita noção, né, de que haveria esse impacto. A questão é que não fosse daquela maneira e diante dos indícios, como eu sempre digo, de que aquela atividade desenvolvida pela empresa Impactos, aparentemente, é de uma pirâmide financeira, o dilema que se colocou naquele momento foi causar esse prejuízo agora, provocar esse prejuízo através do sobrestamento dos pagamentos, mas resguardar essas pessoas através da indisponibilidade de patrimônio da empresa, ou permitir que a rede cresça, e se ela realmente for uma pirâmide financeira, ela é insustentável e aí nesse caso ela poderia ruir e as pessoas, aí um número muito maior, quem sabe, poderiam sofrer esse mesmo prejuízo sem nenhuma garantia de ressarcimento. Entendi. Doutora, eu tenho visto, principalmente no Facebook, nas redes sociais, de um modo geral, alguns anúncios de que a Telex Free já estaria liberada para fazer os cadastros via Cobirra, na Bolívia. Em relação a essa internacionalização de ações da empresa ou ações de empresas similares, com atividades similares à da Telex Free, a Justiça brasileira nada pode fazer? Eu já ouvi comentários assim, como você está me dizendo. A decisão liminar, ela impõe multa a Impactos para o caso de realizar novos cadastramentos e ela determina, inclusive, que no site a empresa inviabilize os cadastros. Se há um descumprimento por parte da Impactos, essa notícia não chegou oficialmente aos autos. A outra parte do processo, no caso o Ministério Público, deveria informar até para pedir a incidência da multa. De modo que eu sei por ouvir dizer, mas não fui informada oficialmente de que esta conduta que você está me relatando consistiria em uma violação àquela decisão liminar. Portanto, eu não posso te dizer se ela está sendo realmente praticada e se vem sendo pela parte que não pode praticá-la, no caso, a empresa Impactos. Doutora Thaís, esse é um caso que envolve muitas informações desencontradas, até apelos. Eu cheguei a ver também uma pessoa denunciando nas redes sociais que haveria circulando um vídeo, uma pessoa que tinha se matado por causa da Telex Free, e aquele vídeo comprovadamente não era de uma pessoa relacionada, era um vídeo que circulava há muitos anos na internet, mas estava sendo usado como forma de, talvez, de pressionar, de causar um clamor até maior e estimular uma pressão sobre a justiça. Outros dizem que
a empresa não é um caso de pirâmide financeira, não atuava. Obviamente que a senhora teve o cuidado, antes de tomar a sua decisão de bloquear os bens da empresa, de se cercar de todas as informações possíveis para a senhora chegar a uma conclusão e, a partir disso, dar aquela sentença. A senhora acha, pelas informações que obteve, que buscou, a senhora afirma que se trata de uma pirâmide financeira? Não. Eu digo sempre que o que eu tenho no processo até agora são indícios. Eu analisei detidamente o contrato que é firmado entre a Impactus e os divulgadores e extraí dali esses indícios de que é uma rede que não se sustenta. É uma rede que se assemelha muito mais a uma pirâmide financeira do que a uma forma de marketing multinível. Eu digo indícios porque foi uma decisão liminar, foi proferida inclusive antes de manifestação da outra parte ou de produção de provas. Esta produção de provas que vai realmente elucidar do que se trata essa empresa, do que se trata essa atividade, ela está em vias de ser iniciada na ação civil pública. Doutora Thaís, muitas pessoas se surpreenderam com o fato de uma juíza do Acre ter tomado essa decisão em relação à empresa Telex Free. Muitos, inclusive, atribuíram a sua sentença a um momento político, que é uma bobagem, na minha opinião. Mas a senhora acha que, inevitavelmente, se a senhora não tivesse tomado a decisão, essa sentença, exarado essa sentença, outro Estado o faria em relação à empresa? Em tese, sim. O que aconteceu foi que o Ministério Público do Acre teve a iniciativa de iniciar a investigação e de propor a ação. Como a ação versa sobre direito coletivo com repercussão em âmbito nacional, então a competência para julgamento de um processo como esse é da capital de qualquer um dos estados brasileiros. Daí a razão de a minha decisão no Acre ter surtido efeito sobre todo o Brasil. Doutora Thaís, eu tenho perguntas a fazer, nós postamos no Facebook do riobranco.net, nosso site, e alguns internautas fizeram perguntas à senhora. Nós vamos fazer, porém, primeiro um intervalo comercial e no terceiro e último bloco deste programa, o segundo bloco da nossa entrevista, eu as farei para a senhora. Peço licença, doutora Thaís, peço licença a você, 2 minutinhos e meio, daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Boa Noite Rio Branco desta terça-feira, o primeiro programa da semana. Hoje é dia 22 de outubro de 2013 e eu continuo a minha conversa aqui com a doutora Thaís Calil, ela que é juíza da 2ª Vara Civil da comarca de Rio Branco, que sofreu ameaças de morte, inclusive por a decisão de bloquear a Telex Free. Doutora, nos conte como foi isso, por gentileza. É verdade, logo após a decisão, eu passei a ser muito abordada por divulgadores, né? E aí alguns manifestando inconformismo, revolta, agora outros se excedendo, né? Através de ameaças, recebi ameaças por telefone, por mensagens, mas todas elas já são objeto de investigação policial e cessaram também. Entendi, mas não descobriram ainda o autor ou autores dessas ameaças? A polícia já chegou a alguns nomes. Ok. Doutora, eu, como falei no bloco anterior, nós recebemos aqui, postamos no Facebook, no riobranco.net, o site que nós temos aqui do Complexo Rio Branco de Comunicação, para que alguns internautas se manifestassem em forma de perguntas à senhora para o programa de hoje. Um dos internautas, que assina Botequim do Madeira, diz o seguinte: doutora, boa noite, minha pergunta é simples e objetiva. A Telex Free vai voltar normalmente a fazer o que fazia? Luciano Madeira é o nome dele, lá do bairro Jardim América. Não sei. Depende do julgamento da ação. Como eu disse, a ação civil pública está na iminência de iniciar a fase de produção de provas. E só após a produção dessas provas é que nós poderemos afirmar se de fato é uma pirâmide financeira ou uma rede de marketing multinível. No primeiro caso, muito improvável que volte às suas atividades. No segundo caso, cai por terra a decisão liminar e a empresa Impactus volta a operar normalmente. Ok, o Bruno Gonçalves, ele perguntou por qual motivo a promotora
juíza, no caso, resolveu entrar com processo contra a Telex Free. Por isso, o Brasil não vai para frente, com todo respeito. Esta questão já foi respondida no primeiro bloco do programa. O Lucas Mendes Souza, doutora Thaís, boa tarde, amigos, foi postado à tarde, né, no site. Gostaria de saber se ainda demorará o julgamento da ação cautelar e em mais ou menos quanto tempo falta para ela julgar a ação. Desde já agradeço a atenção, nós é que agradecemos. É interessante ficar registrado que são dois processos. Uma é esta ação cautelar que ele mencionou, onde foi proferida a decisão liminar. O julgamento desta ação vai consistir em dizer se é caso ou não de manter aquela decisão liminar, naqueles termos em que foi proferida. Essa decisão, no meu modo de ver, já está na iminência de ser proferida. Eu não acho necessária a adoção de nenhuma outra providência no processo, de modo que próxima vez que ele chegar até mim, já será para proferir essa decisão, essa sentença. O outro processo é a ação civil pública. Nela é que vai ser produzida a prova e o cerne da controvérsia é justamente se a rede é uma pirâmide financeira ou é uma rede de marketing multinível. Esta ação deve demorar um pouco mais ainda para ser julgada, porque as provas ainda não foram produzidas. Como eu disse, estamos na iminência de iniciar esta fase e, portanto, assim, não é possível afirmar quando, não é possível dizer em qual data, mas o que eu tenho dito e repito é que eu tenho dado a absoluta prioridade ao andamento deste processo, justamente em razão da quantidade de pessoas interessadas e envolvidas nessa ação. A Shelkilene Sandra diz o seguinte: sabemos que os Estados Unidos são referência mundial na regulamentação do marketing multinível e na legalização do trabalho feito por essas empresas. Sendo assim, por que somente no entendimento da justiça acreana que a Telex Free é vista como pirâmide financeira? Tendo em vista que ela atua nos Estados Unidos da mesma forma que atuava no Brasil, vendendo o seu produto da mesma maneira, e lá ela é reconhecida como uma empresa de MMN totalmente sustentável? Bom, essa afirmação é dela mesma, né? Que nos Estados Unidos a empresa atua, né, neste mesmo padrão em que atuava no Brasil. Mas, como eu disse, a Justiça do Acre, a minha decisão, em nenhum momento afirmou que essa atividade é uma atividade de pirâmide financeira. Nós verificamos a aparência nesse sentido. E, portanto, acho que não saberia mais o que falar em resposta a ela, mas seria isso. A justiça acreana, ao contrário do que ela afirma, não parte desta premissa. Ok. O Raul Brito, doutora Thaís, diz: a empresa já apresentou provas de que não é uma pirâmide financeira, pois é fato que as provas foram feitas por renomados estudiosos e matemáticos da área financeira. Como ela se sente, a senhora no caso, tendo causado um desconforto para várias famílias de proporção nacional, tendo em vista que os divulgadores não querem o dinheiro e sim a volta da empresa? Será que a liminar não já cumpriu o seu papel, que era de provar que a empresa não se sustentaria após muitos meses parada? Na verdade, a prova não foi produzida. Eu até tenho no processo alguns estudos que foram trazidos pela própria Impactos, no sentido de que aquilo é uma atividade lícita, né? Seria marketing multinível. Mas esses documentos, embora possam ajudar no julgamento da ação, não servem como prova, porque não foram produzidos, nós dizemos tecnicamente, sob o crivo do contraditório. Ou seja, a outra parte, no caso o Ministério Público, não teve oportunidade de manifestação quando foi realizado esse estudo. Foi um estudo encomendado pela própria empresa. Por isso a prova deve ser produzida judicialmente, né? Se for o caso de produção de uma prova pericial, o juízo nomeia um perito, as partes podem nomear assistentes técnicos, nós formularemos perguntas a este perito e aí ele formulará as respostas. Isso sim é uma prova que pode ser considerada para o julgamento da ação. Sobre a segunda parte da pergunta, enquanto magistrada, isso é um desafio diário. É claro que esta ação ela é diferente de todas as outras que eu já julguei em 11 anos de magistratura, por conta do número de pessoas que essa decisão afetou. Mas todos os dias nós nos deparamos com situações em que a nossa decisão reflete negativamente, mas nós procuramos aplicar a lei e no caso de uma decisão liminar como é esta,
ela buscou resguardar a sociedade. É claro que pagou-se um preço, estamos pagando um preço por isso, mas a avaliação que eu fiz no momento em que eu proferi essa decisão é de que esse preço era menor do que o risco que nós corríamos se não houvesse essa decisão. Ok. Doutora Thaís, a pergunta da Eliana: por que a senhora não pediu a prisão do dono da empresa, Carlos Costa, que desviou o dinheiro dos divulgadores para paraísos fiscais no estrangeiro? A ação que tramita na minha unidade é uma ação civil. Nós não estamos, nesta ação, fazendo nenhuma abordagem na área criminal. E há inquéritos policiais, inclusive instaurados por ordem do Ministro da Justiça, para apuração da atividade da empresa na esfera criminal. Por isso, não seria atribuição minha solicitar essa prisão, como ela está dizendo. Assim também como não há uma informação no processo de que houve desvio de recursos para paraísos fiscais. Okay. Doutora Thaís, algumas pessoas, o fato de ser uma situação, uma decisão muito polêmica, que causou uma repercussão muito grande, essa da Telex Free, mobilizou pessoas de vários setores da sociedade, em protestos, em discursos, em reuniões, e um deles, obviamente, são ligados ao parlamento estadual. O deputado Moisés Diniz já foi citado, o deputado Heber Machado também já fez pronunciamento sobre isso, se não me engano, o deputado Walter Prado. Há uma mobilização muito grande. Como é que a senhora avalia essa questão sendo debatida no âmbito político, sendo que é uma decisão da Justiça? E eu quero saber se recorrer, por exemplo, à Assembleia Legislativa teria algum efeito sobre uma decisão do magistrado, já que o próprio deputado Moisés Diniz disse que não se pressiona a Justiça. Sim. Eu acho natural a manifestação do parlamento a respeito desse assunto, justamente em razão da proporção, né, dessa decisão, das consequências que ela tem causado à sociedade. Isso acaba despertando, sim, o interesse dos representantes, né, do povo em tratar desse assunto. Mas, de fato, isso na prática pouco interfere no trâmite processual. Já fui indagada sobre se esta ação é fruto de pressões do Executivo ou pressões do Legislativo, e não, nem de uma maneira, nem de um, nem de outro. Mesmo esta corrente, essas manifestações vindas da Assembleia Legislativa, isso nunca chegou diretamente aos autos, e ainda que chegasse, isso não teria como influenciar nem num sentido nem no outro, no curso do processo. Doutora Thaís, essa situação da Telex Free já se estende por quantos meses? Junho, julho, agosto, setembro, outubro, 4 meses praticamente, né? Eu queria que a senhora, eu já fiz essa pergunta em relação a uma perspectiva, mas é que muitas pessoas mesmo, de fato, elas esperam um resultado o mais cedo possível. O que é possível a Justiça fazer para antecipar, para se apressar um resultado em relação a isso, doutora? Um processo pode tramitar com celeridade, com rapidez, mas nós não podemos nunca descuidar do caminho a ser seguido. Há um rito, há um procedimento que deve ser observado, então muita pressa pode acabar ensejando uma nulidade no processo. O que eu tenho feito, como eu disse, é dar absoluta prioridade na tramitação desse processo na minha unidade. E é o meu compromisso, né, de julgá-lo quanto antes, respeitando sempre aquele prazo mínimo sobre o qual não é possível transigir, em relação ao qual não é possível transigir, que é o prazo de tramitação do processo, de produção das provas e de proferir as decisões necessárias. Doutora Thaís, entre os pequenos investidores, pequenos e médios investidores, há aqueles que ainda acreditam na devolução dos valores investidos e há aqueles que inclusive, já desistiram de recebê-lo. A senhora, no decorrer de todo este tempo, deve durar aí mais um tempo ainda, né, para se chegar a um resultado, como é que a Justiça vai estabelecer a devolução dos valores, se é que isso vai ocorrer? A Justiça, a senhora, por exemplo, confia na empresa para que o faça da forma mais equânime possível? Na verdade, essa devolução vai depender muito do resultado do processo, né? Se
esse resultado for no sentido de que a atividade era ilícita, é uma pirâmide financeira, e for acatado o pedido do Ministério Público para que cesse essa atividade e aí devolvam-se os valores aos divulgadores, essa devolução ela é feita através de o que nós chamamos de liquidação da sentença. Cada divulgador deverá, nesse caso, pleitear a liquidação para apurar o valor que ele teria a receber e, em seguida, executar essa decisão, ou seja, solicitar efetivamente a devolução do dinheiro. Isso pode ser feito não só aqui em Rio Branco, não só na segunda vara civil, mas em qualquer lugar do país. Onde mora o divulgador, ele poderia solicitar. Isso são regras de ação coletiva e nós estamos em uma ação coletiva. Doutora Thaís, uma última pergunta para encerrarmos. Há alguma hipótese de que o dinheiro nunca seja devolvido? O dinheiro que a Impactus e os sócios administradores tinham em conta no momento daquela decisão está todo hoje em depósito judicial. O patrimônio móvel e imóvel está todo registrado com a indisponibilidade. Portanto, essa opção, na verdade, esses valores, eles têm dois caminhos. Se for admitida a licitude da atividade da empresa, esses valores serão devolvidos à empresa. E aí ela vai cumprir os seus contratos com os divulgadores e vai devolver, etc. Inclusive sem intervenção do judiciário. Agora, na segunda hipótese, né, de encerramento das atividades, e aí determinação de devolução dos pagamentos, essa devolução é feita por meio do Poder Judiciário. Então, esta hipótese que você aventou, ela na prática não existe. Ok, doutora Thaís, muitíssimo obrigado pela sua vinda ao Boa Noite Rio Branco. Foi uma satisfação muito grande tê-la aqui conosco. Eu é que agradeço e é também para mim uma oportunidade de falar um pouco sobre o estado do processo. Eu sei que isso traz muita dúvida e muita curiosidade e muito interesse das pessoas, por isso sempre atendo esses convites que me são feitos. Obrigada. Muito obrigado mais uma vez, obrigado a você que me acompanhou hoje aqui. Amanhã estaremos de volta, lembro a você que com horário de verão, uma hora mais cedo, a partir de 8h15, 8h20 da noite, no máximo, já estaremos iniciando mais uma edição do Boa Noite Rio Branco. Na quinta-feira estaremos de volta com Boa Noite Rio Branco e na sexta, Tribuna Livre, o próximo tema do debate que eu anuncio aqui para você amanhã ou na quinta. Obrigado, até amanhã, se Deus permitir.